O que dizer daquele jovem, daquele adolescente que diz, olha, eu tenho inclinações ou tentações sexuais, né, com sentimentos de homossexualidade, você não pode falar nada contra, porque isso fica absolutamente criminalizado como um preconceito. E a dor daquele que não quer isso. E aquele que diz, eu não quero essa vida, eu quero saber lidar com isso. Nós temos respostas também. A resposta cristã vai dizer, o mal habita em nós, temos tentações, mas a nós cumpre dominá-los. Não é tudo que eu desejo que eu faço. Eu estou dando um exemplo, não é? Nós podemos falar de tantos outros. Então, meus queridos, nós podemos e devemos entender que o desafio que está diante de nós é um desafio grande, porque nós experimentamos uma guerra cultural fortíssima. Quando eu voltei ao Brasil, em 2017, voltei por efeitos acumulados de uma série de dificuldades que nós encontramos, até de viver dentro desse contexto. Casado, com 4 filhos. Né? E eram crianças quando nós saímos do Brasil. Regressamos e uma das coisas que me causou um impacto muito grande foi retomando o meu trabalho como religioso no Brasil, aqui em Belo Horizonte. Os questionamentos que eu ouvi de jovens que me procuravam no gabinete buscando aconselhamento, desde crises intelectuais até crises morais, me fizeram perceber que a influência da desconstrução dos valores cristãos na nossa sociedade se acentuou muito fortemente nos anos recentes. Talvez a gente não perceba porque a nossa vida segue, a gente vai para o trabalho, volta, e talvez a gente possa ser tentado a reduzir todo o debate à questão puramente de trocar o presidente. Trocar o presidente, apesar de não ter sido uma tarefa pequena, foi grande, é muito pequeno diante do grande desafio, que é reconstruir a sociedade brasileira, purgando dela venenos que foram colocados, que cuspiram no prato que nos construiu. Algumas décadas atrás, se nós falássemos, Deus ama pecadores, Jesus Cristo é o Filho de Deus Salvador, a maior parte da nossa sociedade não apenas entenderia a sentença, como concordaria. Hoje, se nós dissermos isso, a pessoa vai dizer, que Deus você está falando? O que é Deus? Jesus, quem é esse? Um personagem? Para não dizer um religioso. E por aí vai. Nós estamos precisando redefinir todos esses termos, porque eles foram redefinidos na sociedade por uma proposta que aparentemente era simplesmente uma nova linha ideológica ou partidária, mas não é. É uma transformação social. E eu termino com 2 citações bíblicas, me permitam. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando fala com seus discípulos, ele diz o seguinte, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede sábios como as serpentes e sejam simples como as pombas. Será que há desafio maior do que esse para nós? Nós não podemos ser inocentes e achar que a sociedade é neutra e que está simplesmente alternando o poder. Existem questões mais complexas, existem redefinições de valores, de condutas, aparelhamento, formação em massa de formadores de opiniões que são educados num ciclo fechado de citação bibliográfica, que se você não cita, você é tido por fora, e aí você é prejudicado academicamente na sua própria carreira. Como você quebra uma realidade como essa? Isso traz uma reflexão profunda até para o empresário brasileiro, que não aceita nessas coisas, poderia pensar, a gente tem que ser mais proativo nisso. Pensar em instituições que fortaleçam, bancar carreira acadêmica para quem tem valores conservadores. Certo? Esse é um ponto aqui. O apóstolo Paulo, segunda citação que eu cito, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz o seguinte, que nós não deveríamos nos conformar a este século, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. Ele está escrevendo como um apóstolo da Igreja de Cristo a cristãos. A verdade que Paulo falou lá no século I será uma luta constante até o final da nossa história. A sociedade que não tiver, a pessoa que não tiver Cristo como Senhor de sua vida, terá alguma outra coisa governando, terá alguma outra proposta, que será contrária, que será avessa, que formará conceituações.
Ele diz, qual é o padrão da sociedade atual? Qual é a carapuça que ela quer que você vista? Qual é o modelo que ela diz assim, se você não se enquadrar, você está fora. Você é antiquado, você é retrógrado. Isso ocorria naquele tempo. Ele diz, não vista essa carapuça. Não se conforme a um pensamento secularizado. Ideologicamente, um pensamento de esquerda é o maior exemplo disso, né? Chutou com toda a transcendência, jogou tudo para as mãos humanas e resolver explicar todas as coisas que não resolveu e não explicou. Não é? Ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A guerra cultural começa a gente entender qual é a batalha que a gente está enfrentando. Quais são os inimigos que não são pessoas, são ideias que precisam ser conhecidas, desmascaradas, expostas, mostradas a sua ineficácia, o que supostamente estava libertando o homem, o está escravizando na alma, nas suas torturas, na sua forma louca de viver. E darmos uma resposta diferente. Temos diferenças entre nós? Muitas. Se fôssemos elencar aqui, daria para ficar o resto da noite falando das nossas diferenças. No entanto, o que uniu esse grupo aqui não foram as diferenças, foram as semelhanças. Foram o descontentamento do que nós fomos vendo, do que foi ocorrendo com o nosso país, e o desejo de construir uma história diferente. Dizer, não, é isso que eu quero. Eu quero um outro Brasil. Eu quero um Brasil que volte para a sua origem, no que diz respeito às suas crenças fundamentais. Um desafio que eu falava para os organizadores daqui é o seguinte, um bom desafio, vamos pensar nessas definições. O que é esse cristão? O que é esse conservador, economicamente liberal, que está aqui para dar a sua cara e dizer, olha, eu tenho uma proposta que eu creio que fará bem para a sociedade. Gente, essa é a palavra que eu tinha para dar para vocês, uma palavra de incentivo e parabéns aos organizadores, e o desejo de que nós entendamos que a vida segue, as tecnologias se desenvolvem, mas nós não podemos negar as verdades fundamentais de Deus, da graça e da verdade do Evangelho e a nossa origem como brasileiros também. Deus abençoe vocês.